Boa tarde a todos, me chamo Thais Alice, sou do primeiro período do curso de Direito na Uninasal e hoje vim abordar um trabalho pela cadeira de Sociologia e Antropologia Jurídico, coordenado por Cristiane Neri, sobre as obras, a vida e a teoria de Jean Baudrillard, um influente sociólogo que vai retratar um pouco sobre esse período pós-modernidade. Jean Baudrillard nasceu no dia 27 de julho de 1929 em Reims, uma cidade na França. No final dos anos 60, ele estaria publicando uma série de livros que o tornaria mundialmente famoso, influenciado por uma série de pensadores franceses. Baudrillard empreendeu um trabalho sério no campo da teoria social e psicanálise na década de 60. O seu primeiro livro foi O Sistema dos Objetos, seguidos por A Sociedade do Consumo e por uma crítica da economia política do signo em 1972. Falando um pouco sobre uma das principais teorias, que foi a questão da sociedade do consumo, um dos temas em que ele mais trabalhou em suas obras, trazendo para um contexto histórico, a gente tem a Revolução Industrial, que foi um período em que marcou a humanidade, pois as formas de viver mudaram. Houve uma ruptura do feudalismo, do sistema feudal, para o sistema capitalista. Trouxe riqueza às nações, objetos multiplicaram-se e o homem passou a ser consumidor. Para Baudrillard, o consumo constrói sistemas de signo durante todo o século XX. A sociedade atual visa cada vez mais o conforto e a facilidade, e esse bem-estar ele vai se medir através dos signos. Dessa forma, abrangendo os significados de signos, são eles: o valor, que vai se referir à produção daquele produto, o valor de trabalho, que se refere à produção de trabalho daquele produto, toda a questão dos setores de matéria-prima, o valor de uso, que vai ser o valor de utilidade para a mercadoria, e o valor de signo, que é o valor que o mercado recebe. Geralmente, se refere mais aos produtos que representam luxo e status. Segundo Baudrillard, um objeto possui, além da sua utilidade, um valor simbólico. Entretanto, a realidade virtual em que vivemos é fortemente sustentada pelo consumo. A internet ela tem demonstrado grande incentivo tanto à produção quanto ao consumo, porque ao pesquisarmos sobre um determinado produto, a ideia é que posteriormente apareçam vários anúncios sobre ele. O signo e a mercadoria juntaram-se para formar o que é chamado de mercadoria-signo, ao qual os consumidores estão mais interessados no próprio significado do produto do que o seu funcionamento em si. Vale ressaltar a questão da obsolescência programada, que é um conceito que as grandes empresas têm aderido com o passar dos anos para que os produtos sejam não funcionais, ou seja, para que as suas peças de determinado produto não parem de funcionar, para que assim o público seja obrigado a consumir aquele produto. Então, esse é um dos conceitos em que Jean Baudrillard ele aborda na sua obra Sociedade do Consumo. E ele tem uma frase sobre que diz: já não consumimos coisas, e sim signos, o que também vale muito sobre a questão dos status. Uma outra teoria que Jean Baudrillard vai abordar a respeito de um dos seus livros, Simulacro e Simulações, é que a teoria do simulacro vão ser simulações onde o sentido do real desaparece. Crítica à mídia e à produção capitalista, dizendo que essas simulações imperfeitas têm mais valor do que a realidade, uma idealização de algo irreal. Então, como é o caso de propagandas de fast food, propagandas de viagem de turismo, que montam uma idealização, uma certa utopia. E eu trouxe esses dois exemplos de o que seria essa questão do simulacro. O primeiro exemplo é a questão do anúncio versus a realidade, que traz um anúncio publicitário de um hambúrguer e a gente pode perceber que no anúncio ele tem um tamanho muito grande
E ao lado, a realidade, ele é totalmente diferente, em um tamanho bem mais reduzido. Então a gente dá para tirar essa noção do que seria o simulacro, do que seria essa idealização de algo perfeito. Da mesma forma que também tem essa questão da expectativa, que seria o simulacro em si, e da realidade, que é depois da faculdade de Direito, né? Que a gente termina a faculdade achando que vai virar um juiz, quando na verdade a gente acaba virando desempregado. Então esse é um exemplo de um simulacro. Jean Baudrillard, ele vai conquistar uma importância enorme no campo da sociologia, porque ele vai expor uma nova ótica sobre as mudanças que são as mudanças contemporâneas. E nisso o livro direcionou e ainda direcionará novos estudiosos sobre a era em que vivemos, a era pós-internet. Ele vai defender que a cultura da atualidade é fruto de uma realidade construída, a hiperrealidade. Vai questionar a dominação imposta pelos sistemas de signo, o valor simbólico, que substitui o valor de troca e o valor de uso, como matrizes da economia. Ele também fala sobre a intoxicação midiática, como as redes de informação em um sistema eles podem alterar substancialmente o pensar e o agir contemporâneo. E fazendo uma breve analogia sobre esse último pensamento dele, Nietzsche ele usa o termo moral de rebanho, que representa o fato das pessoas seguirem os mesmos comportamentos que as outras, sem nenhuma crítica ou reflexão sobre isso, o que pode ser fortemente influenciado pela internet, pelas redes sociais. Eu espero que tenham gostado, fico à disposição a qualquer dúvida. Até breve!